Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, estamos aqui para o estudo de Provérbios, no capítulo 16. Vamos lá em nome do Senhor Jesus? Lá no versículo 1, ele diz o seguinte: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Aqui nós entendemos que nós devemos sim ter planos para a nossa vida, traçar metas, temos objetivo para a nossa vida, mas nós entendemos que a resposta certa desses planos, desses objetivos que temos para alcançar, ele vem da resposta ali da boca do Senhor, dos lábios do Senhor. E que glorioso é nós ter, a oportunidade, o privilégio de ter um Deus tão maravilhoso, um Deus que, nos guarda, como a menina dos olhos dele, um Deus que é o melhor, que sabe o que é melhor para mim e para você. Então, sempre que você fizer os seus planos, você traçar ali suas metas, seus objetivos, sempre lembre de entregar para Deus, E sempre a gente deve pedir para que Deus ele faça sempre a vontade dele, porque a vontade de Deus para nós ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, isso está na Bíblia. Então, os planos de Deus, eles são muito maiores e muito melhores que os nossos. Então, nada melhor do que a gente sempre pedir para que Deus, que o plano de Deus, ele se cumpra na minha vida, que as respostas venham dos lábios dele. A gente sonha, a gente traça metas, a gente tem objetivos na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada, mas nada melhor do que vir a resposta de tudo isso da boca do Senhor, dos lábios do Senhor, não é mesmo? E lá no versículo 2 ele diz o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha que grande ensinamento nós temos aqui, que todos os caminhos do homem parecem puros. Às vezes a gente olha e a gente acha que está certo, a gente acha que aquilo ali é puro, que aquilo ali é real, mas o Senhor, ele vê o espírito, o Senhor, ele avalia o espírito. Ele avalia o que está dentro, da pessoa, dentro do ser humano. Então nós precisamos aí ter muita sabedoria em tentar sempre discernir o que é reto, o que realmente é puro, Mas sempre lembrando que o que vale, que o que realmente o Senhor avalia é o nosso espírito, é como nós estamos interiormente falando. Lá no 3, que é o nosso versículo base aqui do capítulo 16, é um versículo que eu gosto muito. Até inclusive foi o que nós ensinamos no grupo do discipulado aqui da nossa igreja essa semana, na segunda-feira, e eu estava falando para eles. No versículo 13 ele diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, é como eu tenho explicado em todos os vídeos. Talvez aí na sua Bíblia possa ser que esteja algumas palavras diferentes, Ou o mesmo entendimento, a mesma linha de aprendizado, mas sempre vai ter alguma palavra ou outra, ali diferente. Mas o resumo, desse versículo 3, ele é o seguinte: nós devemos consagrar ao Senhor. Pastora, o que seria consagrar? É você orar, é você apresentar a Deus. É como um bebê, Quando nasce o bebezinho, os pais eles decidem ir até o culto e consagrar aquele bebê, ou seja, entregar para Deus. Consagrar é orar, é entregar para Deus. E a palavra de Deus está nos ensinando que tudo que nós fazemos, nós temos que consagrar ao Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que eu vou fazer, desde, ao meu levantar para mim trabalhar, eu consagro a Deus. Eu tenho que resolver alguma situação, eu tenho alguma prova da faculdade, eu tenho algo para resolver, eu apresento, eu consagro a Deus. Porque quando eu consagro a Deus, eu entrego para Ele. Então, se eu entrego para Deus, Ele vai saber o que é que deve ser feito e como ser feito. Então, eu entreguei para Ele. E eu entregando para Ele, confiando nele, eu vou ser bem-sucedida. Isso é a palavra, isso é até uma promessa para a gente, É algo que, se você coloca em prática, é algo que vai ali se realizar, acontecer na sua vida. Então, guarde muito esse versículo aí na sua mente, no seu coração. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, se eu entregar para Deus, se eu confiar nele, se eu orar a ele, eu falar assim: meu Deus,
hoje eu tenho tal coisa para resolver, mas eu entrego nas suas mãos. Então eu fico em paz porque eu consagrei a Deus, eu entreguei a Deus. Então, se eu entreguei a Deus, é como diz lá no Salmos 37, não lembro o versículo exato, mas é onde diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. É outro versículo que eu amo também. Por quê? Porque esse resumo é isso aqui. Você consagra ao Senhor e você vai ser bem sucedido. Diga glória a Deus. Eu quero que você está participando aí do vídeo, que você escreva aí nos comentários: eu consagro a minha vida a Deus. Pode colocar aí nos comentários: eu consagro a minha vida a Deus. E se você consagra a sua vida a Deus, fique em paz, porque tudo que você necessita, tudo que você precisa, Deus ele vai no momento certo, na hora certa, ele vai te abençoar. Amém? Lá no versículo 4, gente, desculpa se eu tô um pouco fanha, é que hoje, só pela misericórdia, hoje eu não acordei muito disposta, né? Passei o dia aí um pouco complicado, mas estamos aqui firmes e fortes, porque o propósito é estar aqui todos os dias para levar a mensagem de Deus, amém? Mas vamos aqui nos esforçar para entregar aí o melhor para você dessa parte do estudo. No 4 ele diz o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, nós precisamos entender que tudo o Senhor tem um propósito. Sabe? O Senhor, ele sabe exatamente para cada coisa que ele fez, que ele determinou, que ele fez nascer, que ele fez acontecer. Ele tem um propósito. Você está assistindo esse vídeo, Deus tem um propósito na sua vida. Sabe? Deus, ele tem um propósito. Você servir na sua igreja local é um propósito. É como eu falava no grupo do discipulado aqui da nossa igreja. Deus, ele tem um propósito de você estar ali para servir ele. Basta você se colocar à disposição e você se esforçar para entrar nesse propósito e cumprir esse propósito. Assim também é na sua vida. Assim também é no seu trabalho, é na sua casa, é no seu casamento, é com os seus filhos. Tudo tem um propósito, né? Você está casado com essa pessoa que você é casado, tem um propósito aí. Vocês só precisam se alinhar na presença de Deus para que vocês cumpram esse propósito. Você tem um filho, 2, 3, 4, não sei quantos filhos Deus te permitiu ter, tudo tem um propósito. Cada filho seu é um propósito que Deus colocou na sua vida. É um propósito que Deus permitiu ali você ter aquele filho. Então dê o seu melhor, sabe? Cuide, faça tudo com um propósito também. Cuide da sua casa com um propósito de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Um propósito, sabe, de ser uma mulher submissa, de ser uma mulher auxiliadora, de ser uma mãe, sabe, parceira, companheira. Tudo tem um propósito. Às vezes as pessoas falam assim: qual será que é o propósito da minha vida? O propósito da sua vida é exatamente esse que você... Beethoven, participando do vídeo, gente. Tudo que você faz é um propósito. Tudo tem um propósito. Então nós entendemos que o Senhor faz tudo com um propósito. Então nós também, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter, sabe, uma meta em nós, no nosso coração. Não, eu vou dar o meu melhor no meu casamento, porque é um propósito do Senhor para a minha vida. Não, eu vou dar o melhor para os meus filhos, eu vou dar o melhor onde eu estou trabalhando, eu vou dar o meu melhor na igreja que eu congrego. Por quê? Porque tudo é um propósito. Inclusive, ele diz ali, até os ímpios para o dia do castigo. Ou seja, até aquelas pessoas que fazem o mal, aquelas pessoas, sabe, que fazem coisas que não deveriam fazer, elas vão fazer, só que aquilo ali também tem um propósito para a vida delas. O que eu entendo, resumindo esse versículo, que o que eu planto, eu vou colher. Seja bom ou seja mal, porque aqui o Senhor está falando que tudo para ele tem um propósito, e até os ímpios do dia do castigo, ou seja, até a plantação ruim que o ser humano faz, infelizmente, ele vai colher, vai ter uma colheita dessa plantação. Então, esse versículo 4, eu acredito que seja aí sobre o propósito, né? O 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o orgulho, ele impede o agir de Deus na nossa vida. O orgulho, ele impede o agir de Deus na nossa vida, né? Nem nós, seres humanos, gostamos de pessoas orgulhosas. Imagina o Senhor, né? Deus, ele fala aqui, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Ou seja, aquela pessoa orgulhosa, eu faço, eu sei, eu aconteço, eu fiz, eu sou, né?
igual as pessoas, né? Eu sou a pastora da minha igreja. Eu sou o fulano que se destaca na minha empresa, no trabalho. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou a esposa maravilhosa. Não, né? Nós não temos que ter esse orgulho. Eu sou uma pessoa que cada dia mais procuro melhorar, né? Eu costumo dizer que nós precisamos, algo que eu aprendi com meu marido, nós precisamos mudar 100% todos os dias. E se a gente ter esse pensamento dentro de nós, a gente vai buscar por essa transformação, por essa mudança toda diária, e a gente não vai ser orgulhoso. A gente não vai ter esse orgulho dentro da gente. Por quê? Porque a gente entende que todos os dias eu preciso mudar. Eu preciso melhorar como uma pastora local da minha igreja, eu preciso melhorar como uma esposa do Eduardo, eu preciso melhorar lá na frente quando eu tiver meus filhos como uma mãe, eu preciso melhorar como uma filha para os meus pais, uma neta para minha avó, eu preciso melhorar aonde eu trabalho, eu preciso melhorar na minha faculdade. Então é esse o pensamento que nós temos que ter, né? Nós precisamos mudar. Nós não podemos ter uma mente teimosa. Eu sempre costumo dizer também que uma mentalidade teimosa é um grande inimigo da paz, né? Se eu tenho uma mente ali, um coração orgulhoso, naturalmente eu vou ser uma pessoa teimosa, porque eu vou achar que só eu sei fazer as coisas, eu vou achar que eu que tenho que fazer aquilo, que eu sou melhor nisso, que eu sou melhor naquilo. Então eu vou me tornar uma pessoa teimosa. E eu sendo uma pessoa teimosa, eu tendo uma teimosia na minha mente, então eu vou ser um grande inimigo da paz. Eu vou ser uma pessoa que eu não vou dar paz para as pessoas que estão à minha volta, né? Eu vou ser uma pessoa problemática, uma pessoa que vai dar problemas. Então nós precisamos entender que os orgulhosos serão punidos, sem dúvida serão punidos. Então misericórdia, né? Se porventura aí você está me acompanhando e se diz assim, pastor, eu sou sincera em dizer que às vezes eu sou um pouquinho orgulhosa, eu sou um pouquinho orgulhoso. Então pede aí para Deus te mudar, te purificar, te transformar, para que você não venha a ser punido, amém? Porque é a Bíblia que está nos falando. Lá no versículo 6 ele diz o seguinte: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Olha só, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, evitar o mal cabe a nós. Sim ou não? Nós temos que evitar o mal. Nós temos que entender que se eu estou trilhando um caminho onde tem coisas erradas, onde tem a maldade, onde são coisas que desagradam a Deus, então eu tenho que sair desse caminho, eu tenho que mudar a rota. Eu tenho, fazer a conversão ali e entrar no caminho do sábio, no caminho das coisas boas, no caminho das coisas corretas. Então eu preciso entender que quem evita o mal sou eu preciso evitar o mal, né? Eu preciso ali, com amor e fidelidade. O que é amor e fidelidade? Você fazer com amor tudo que você faz. Você viver com amor, você ser o amor de Deus para quem está à sua volta, para você mesmo também. E por que fala ali fidelidade? Porque nós temos que ser fiéis em tudo que nós fazemos. Eu tenho que ser fiel no meu relacionamento, eu tenho que ser fiel na minha casa, eu tenho que ser fiel no meu trabalho. Já falamos muito sobre isso aqui nos outros capítulos. Então, nós precisamos entender que eu preciso evitar o caminho do mal. Ou seja, o caminho mal existe, né? O caminho do mal existe, as coisas erradas existem, mas eu tenho que evitar. Eu tenho, que evitar. Eu não posso ser orgulhoso ao ponto de dizer, não, eu vou ali e eu não vou fazer isso de errado. Não, é melhor você não ir. A palavra está nos ensinando que nós temos que evitar o mal. Entendido até aqui? E ali no 7 ele diz o seguinte: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Olha que glorioso. Você sabe que muitas das vezes, não por a gente querer, mas nessa vida a gente vai ter inimigos, né? Pessoas que não simpatizam com a gente, pessoas que talvez um dia até prejudicamos ou magoamos, ou pessoas que elas não estão bem com elas mesmas, então ela não vai aceitar o teu tipo, né? O teu modo de agir, o teu modo de falar, de trabalhar, o teu modo de conviver com as pessoas. Então você acaba ali tendo inimigos. Não devíamos, mas infelizmente a realidade nós sabemos que tem pessoas que, né, se tornam nossos inimigos, até mesmo a gente sem fazer nada. Então nós precisamos entender que a palavra está ensinando que quando os nossos caminhos são agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos ele consegue ficar em paz. Ou seja, eu não vou ser uma pessoa, que vou ficar
tirando a paz das pessoas. Eu não vou ser uma pessoa que vou ficar, sabe, ali, como diz, né, como nós lemos ontem, provocando a ira ali naqueles inimigos. Não, eu vou ser uma pessoa que eu vou viver em paz, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar, eu vou congregar, eu vou viver a minha vida, eu vou trilhar aí a minha caminhada, mas em paz, com o meu coração em paz. Mesmo que a outra pessoa, ela queira o ódio, ela queira a briga, ela queira a discussão, ela queira te irritar, ela queira te irar, mas dentro de você, da sua parte, vai ter paz por aquela pessoa, porque o teu caminho, as tuas atitudes são agradáveis ao Senhor. Amém? Glórias a Deus? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, hoje eu vou ler até o versículo 7, mas eu quero que você continue aí depois do vídeo com a sua Bíblia e continue ali lendo os outros versículos. Os outros versículos ali, eles vão estar falando um pouco do que já falamos nos últimos capítulos, sobre a língua, sobre o nosso falar, né? A gente tem falado bastante sobre isso aqui nos nossos estudos, né? Então você lê ali, você vai ver que ele fala: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos, o homem que é violento. Tem muitos ensinamentos aqui no capítulo 16, eu foquei nos 7 primeiros versículos ali, mas você pode aí continuar lendo e pode ter a certeza que Deus ele vai falar muito ao seu coração. Amém? Glórias a Deus! Eu espero aí que você tenha aí conseguindo entender o que eu quis passar para vocês desse versículo, capítulo 16. Glórias a Deus, e lembre-se, consagre tudo ao Senhor. Consagre a sua vida, consagre a sua casa, seus filhos, a sua família. Consagre tudo nas mãos de Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. Seja uma pessoa de oração, uma pessoa, sabe, que leva a sério, uma pessoa que de fato é fiel nas suas orações, nas suas entregas, e consagrar a sua vida a Deus. Amém? E eu quero orar por você. Eu quero desejar a você aí que chegou aqui no nosso canal através desse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você quiser aí receber mais estudos como esse, gente, o Beethoven está participando do vídeo hoje. Se vocês quiserem participar, receber aí mais instruções da Palavra de Deus, mais ensinamentos, nós temos aqui todos os dias, à meia-noite, o Pastor Eduardo com um devocional Prioridade, é um devocional muito abençoado. Esse mês o pastor está entregando um salmo aí diário, né, para as pessoas. Como é importante isso, né? E Deus ele tem abençoado. Nas segundas-feiras, às 22 horas, nós temos a nossa live. Eu também estou pensando agora, mês que vem, eu acredito que eu vou fazer uma vez por semana também uma live aí especial, mais aí para as mulheres também. Os homens também podem participar, mas vamos aí fazer um bate-papo aí com as mulheres que querem aprender mais da Palavra de Deus. Amém? Então você pode se inscrever no nosso canal, você pode deixar o seu joinha, o seu like aí. Gente, é muito importante quando você deixa o seu like, quando você, curte aí o vídeo, quando você comenta também, pode deixar o seu comentário, né? Se você também tem alguma dúvida, se você também quer, sabe, contar algum testemunho, contar algo seu que você queira aí compartilhar conosco, você pode deixar aí nos comentários, vai ser lido, vai ser respondido, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém? Eu quero convidar você agora, se for possível, fechar os seus olhos para nós consagrar a Deus a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar as nossas vidas nas suas mãos. A tua palavra diz: consagra tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos, ó Pai. Então nós entregamos nas suas mãos. Nós consagramos a Ti, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso casamento, os filhos, tudo, Senhor. Tudo nós consagramos a Ti, entregamos a Ti, Pai. Então que o Senhor venha cuidar de nós, que o Senhor venha fazer a Sua vontade sobre as nossas vidas. Hoje também aprendemos que os planos do Senhor, ó Pai, nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu não temo a resposta que vem do Senhor, porque eu sei que a Sua resposta é favorável a minha vida, a minha família. Então, Pai, eu quero entregar tudo nas Suas mãos. Eu entrego porque eu creio, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então, eu abençoo a vida de cada pessoa que me acompanha. Abençoa todos os inscritos aqui do nosso canal. Abençoa essa pessoa que chegou aqui hoje, ó Pai, e ela vai se inscrever, ela vai fazer parte dessa família, vai ficar debaixo dessa cobertura espiritual. Ah, Deus, que o Senhor venha tocar na vida deles e dar uma grande bênção na vida deles. Pois eu entrego e consagro tudo nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você crê,
digita um amém aí nos comentários, receba essa oração e lembre-se, todos os dias, consagre a Deus a sua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas ou mais aí para os seus contatos e seja muito mais abençoado em nome de Jesus. Eu te espero aqui amanhã, dia 17, quinta-feira, às 19 horas. Tchau, gente. Deus abençoe e até lá.